Fala, Lucas Carlos. E aí, meu mano, tá suave? Beleza, tranquilidade? Graças a Deus. Ela joga e joga, sabe que é foda. Pergunta que não quer calar é porque só agora você tá soltando esse disco depois de vários singles e participações e tudo mais. Eu ouvi o disco aqui, tá redondão. Eu acho que vai atingir a expectativa. Gostou, mano? Você gostou? Você gostou? Fala tu. Pô, pra caramba, velho. Pra caramba. E a música com o Lulu Santos tá bem foda, assim. Tipo. Valeu, pô. Aquela ali é rádio total, assim, é hit, pô. Tá muito boa. Valeu mesmo. Obrigadão. E eu acho que o disco vai atingir a expectativa da galera que tá esperando, que já acompanha seu trabalho, assim. Tem uma mistura bem legal. Eu quero saber, tipo, por que essa demora de só agora soltar um disco completo? Então, porque justamente assim, ele sempre existiu, tá ligado? Só que eu, tipo, nunca senti o momento dele, assim, tá ligado? Eu acho que só agora mesmo, assim, desse jeito, com a galera que eu tô, com as músicas que eu tenho ali, tá ligado? Acho que esse era o momento, tá ligado? Tipo assim, antes eu não sentia ainda que eu tinha como, tá ligado? Que eu tava pronto pra fazer isso. Tipo, musicalmente, até pessoalmente falando também, assim, sacou? Tipo, acho que é tudo uma evolução, assim, minha mesmo, pô, fora o artístico que deu a possibilidade, tá ligado? Tipo, de lançar agora, assim. E, tipo, fiz 28 anos em janeiro, então, tipo assim, tipo, veio, assim, com a idade, assim, né? Tipo, veio um pouco mais da consciência, assim, do que eu queria realmente, sabe? E aí, tipo assim, tipo, eu nunca deixei de lançar nada, mas esse projeto eu sempre guardei dentro daquela caixinha ali, porque eu sentia que eu precisava mesmo fazer da forma certa, tá ligado? E aí, por isso. E essas músicas já estavam no esquema ou você escreveu essas músicas especificamente pro disco? Então, muita coisa, assim, mais antiga, assim, foi escrita mais pro disco mesmo, tá ligado? Aí teve coisa que entrou, assim, tem coisa que é do ano passado. Do ano passado, acho que não tem nenhuma. Mas tem coisa que eu acho que é do ano retrasado, assim. Tipo, tem coisa que a gente foi mexendo, né? Tipo, em tudo, mas a maioria dessas músicas, assim, já é bem antiga, assim. Tipo, quando eu fiz, eu já pensei em colocar no projeto, tá ligado? E, tipo, nunca saiu dessa ideia, assim. Tipo, várias outras músicas já saíram no projeto para formar outras paradas, mas essas 10 aí, né, tipo assim, tipo, fora as mais novas, né, se elas estão ali é porque elas foram muito pensadas para esse momento mesmo, assim, sabe? Para estar ali fazendo parte dessa parada, sacou? A construção rítmica ali, porque tem várias vertentes ali. No começo tem um pagode, vai um pouco pelo samba ali, e também muito R&B. Pô, e o disco é bem diverso, mas ele tá uma música bem conectando com a outra, e também conversa com essa galera que curte vários estilos ali. Como que foi essa construção musical, cara? Então, eu falo que esse disco é uma homenagem, assim, para tudo que eu já ouvi, tá ligado? Para tudo que me trouxe até aqui, assim. Eu acho que é isso aí, tá ligado? Tipo assim, faz sentido porque a minha vida inteira, assim, eu ouvi essas paradas, tá ligado? Tipo, em algum momento da minha vida eu passei por esse tipo de música, assim, e eu sempre senti que o primeiro disco, assim, sabe? O meu, pelo menos, ele tinha que ser essa parada, assim, tinha que passar por vários lugares sem se denominar nada, tá ligado? E sem perder, tá ligado? Tipo, a minha cara, assim mesmo.
Você vê ali que tem o samba, tem tudo, pá, tipo, vai pra todos os lugares, mas eu não tô forçando nada, tá ligado? Então, assim, pô, fazer isso foi muito maneiro, assim, ter essa mistura, assim, de um monte de coisa, assim, no mesmo trabalho, pra mim foi um bagulho muito maneiro. E era uma ideia que eu tinha desde o começo mesmo, tá ligado? Meu primeiro disco ia ser onde eu ia mostrar mais a versatilidade, assim, dentro da música, tá ligado? Foi difícil chegar a essa musicalidade? Como que foi estruturar toda essa parada de Nossa, mistura? foi, mano. Foi. A gente. Quando a gente. Tipo assim, ficou mais fácil quando a gente entendeu mesmo pra onde a gente ia, tá ligado? O Douglas e o Nave deram uma direção, assim, muito boa, assim, porque eu já tinha um monte de coisa, e aí eu já tinha as músicas que eu tinha feito com o Douglas também. Tipo, o samba, na real, era uma música que eu nem gostava tanto, assim, tá ligado? Que eu ficava meio, tipo, caraca, mas não sei o quê, mas com o tempo, assim, ela foi crescendo, assim, e então foi muito da ajuda dos caras ali, mano, tipo, do Douglas e do Nave, pra, tipo, de entender. E aí eu trouxe assim, você deixar, assim, mais agora pro final, assim, tipo, eu tinha feito com o outro, eu sentia falta de algo mais, assim, pra gente falar, as pessoas entenderem mais de onde eu venho mesmo, tipo, de certa forma, tá ligado? Tipo, é um disco que tem um monte de coisa. E aí eu acho que essa música, ela, ela fala muito com a base ali, tá ligado? Tipo, ela fala com a base legal, assim. E ao mesmo tempo é uma música mais pop. Então, assim, foi, foi difícil, cara. Foi difícil, assim, mas a gente chegou, tá ligado? A gente chegou onde a gente queria, assim, eu sinto. Não foi fácil, não. Tipo assim, porque fora o tempo que eu tive com os caras, eu tive antes, né? Tipo assim, o disco já foi outras coisas. Já teve outras músicas que ninguém vai ouvir, tá ligado? Então, fácil não foi não, mas foi maneiro, foi maneiro. Além dessas, tiveram outras que foram cortadas da parada, que Ah, várias, mano. Várias. Mas mas a gente tem mais algumas aí que a gente tá vendo o que a gente faz e tal, sei lá, tem umas tipo, que eram do disco e aí saíram, aí a gente tá vendo o que a gente vai fazer com elas. E o lance, tipo, de trabalhar com vários produtores também, cara. Tem essa dificuldade também, porque cada um tem um estilo diferente, vai te mandando. Como que foi essa relação? Você mandava as letras, o que chegou primeiro, as letras ou as músicas, as produções ali, cara? Então, sim, então eu funciono mais com os caras mesmo ali na hora, assim, tá ligado? Então, tipo, a grande maioria das. Não quer dizer, acho que tudo na real a gente fez, tipo, junto na hora, assim. Tipo, pelo menos a ideia começou junto, sacou? Eu não sou muito cara que leva o beat pra casa pra escrever, pra ficar escrevendo e tal. Tipo, eu comprei até esse computadorzinho aqui, pá, comprei o microfone, bagulho, que eu gosto de me gravar, tá ligado? Assim, se eu tô escrevendo é porque eu já vou gravar, tipo, logo em seguida, assim, sacou? Tipo, eu consigo. Mas não foi nem bicho de sete cabeças, não, cara. Tipo, eu sou muito amigo de porra geral que produziu, assim. A música com o Lulu veio uma parceria ali com o Dash, ali, pá, com o pessoal dos Los Brasileiros ali. A gente, pô, foi pro estúdio, fez a música. No dia que saiu o resultado das últimas eleições, tá ligado? Tipo, do Brasil, pá, a gente fez a música. Então, assim, tipo, não tem muito mistério, não, cara. Eu gosto de desenvolver uma relação antes de ir pro estúdio, assim, então eu já conheço, pô, tipo, geral que trabalhou, né? Tipo assim, tipo, todos os caras que trabalharam no disco eu já conheci, então foi muito de boa mesmo. O mais difícil foi, pô, juntar mesmo tudo e fazer a seleção das 10, assim. Porque, pô, era muita música boa, assim. Pô, e tem as suas letras trazem muito romance, né? Muito o lance do amor.
E essas letras, elas são meio que reflexo da sua vida ou das suas observações das relações. O que rola, né? Um pouco de tudo, cara. Eu falo que tem um pouco de tudo, assim. Geralmente tem sim um monte de coisa assim que acontece comigo. Mas também pode ser uma história que eu ouvi, pode ser só imaginação também. Mas nesse disco, por exemplo, assim, eu acho que a maioria das coisas são tipo, na verdade é um 50-50, assim, vai, tipo, tem coisa que aconteceu mesmo e tipo, eu tô falando e, sabe, tem música que é mais um lúdico, assim, pá, que eu entro na história ali no personagem. Mas o tema principal, assim, é sempre o amor, né, mano? Ou eu tô falando de mim, ou eu tô falando de amor, né? Então, é basicamente isso, assim. E por que o título Jovem Lucas? Esse lance também da idade? Sim. Tem essa relação? Não, na real, assim, eu quando o Nave mandou o beat da Jovem Carlos, é Jovem Carlos o nome, quando o beat mandou pra mim, o Nave mandou pra mim o beat da Jovem Carlos, eu fiz essa música e tal, e aí saiu esse bagulho de Jovem Carlos. Eu gosto do lance do Jovem, porque vem muito vem muito do lance do hip hop lá da gringa, assim, tipo, ali nos anos 2000 ali, vários caras se chamavam de Young não sei o quê, Young Buck, Young Jock, Young Dolph, Young não sei o quê, e aí eu sempre achei isso maneiro, tá ligado? Eu quis abrasileirar essa parada, e aí o Carlos, tipo assim, lá em casa todo mundo usava muito nosso outro sobrenome, tá ligado? Eu fui um dos primeiros que começou a usar o Carlos, assim. Muito porque meu nome tem 2 Cs e o Carlos tem 6 letras, então fica, pô, certinho, assim. E aí eu comecei a usar por causa disso. E aí, pô, minha vontade, na real, era que meu primeiro disco fosse Lucas Carlos, sacou? Eu venho daquela época, assim, que vários artistas lançavam o primeiro disco com o nome mesmo dele. Eu quero fazer isso um dia ainda, com o nome dele ainda, tá ligado? E aí, tipo assim, Jovem Carlos foi a maneira que eu achei de, pô, tipo, deixar diferente. E Carlos é meu sobrenome, então eu quis dar uma ênfase ali, por isso que o Jovem é minúsculo e o Carlos é, pô, maiúsculozão, assim, tá ligado? Vem disso aí, assim, vem muito das referências, sabe? O disco todo é uma homenagem a quem e ao que foi referência pra mim, tá ligado? Pô, essa música com o Lulu eu achei bem, assim, tanto no direcionamento dela musical, quanto na letra ali, ela é bem instigante e traz, tipo, te chama pra ouvir de novo, tipo, meio que viciante a parada ali. E só a ideia, né, mano? Só a ideia de, porra, tipo assim, sei lá, né, mano? Pelo menos pra mim, tá ligado? Eu vejo a minha caminhada assim, né? Tipo, muito de dentro, mas, porra, um mano sair dali, pô, tipo, da Zona Norte ali, pá. Sempre viu o Lulu, tá ligado? Sempre. E, pô, é muito doido, pra mim é muito doido, eu acho maneiro pra caramba. Foi mal te interromper aí. Não, pô. E é louco, porque o Lulu vem de uma. Tipo, tem uma carreira consolidada e vem também de uma cena pop e tem um nome. E casou essa junção de vocês dois, de um cara que já tá com uma carreira consolidada, você também já tá começando a ter seu nome ali, já marcou seu nome, mas essa junção dos dois ali foi uma parceria bem legal. Queria saber como que foi, você já falou um pouco como que rolou, mas como que foi fazer essa música junto com o Lulu ali? Como que foi, tipo, ter um ídolo por perto? Então, cara, pô, tipo... Sempre que eu penso assim, eu fico meio que de cara, assim, tá ligado? É muito maneiro, cara. Pô, foi um amigo meu que, pô, fez a ponte, assim, pra gente se conhecer, foi o Arthur, o Luna. E aí, pô, tipo, a gente se conheceu e tal. Na verdade, a minha ideia era que ele fizesse um solo de guitarra, então falasse alguma coisa no começo, sacou? Nem tinha pretensão de que ele fosse querer fazer alguma coisa. Aí ele, pô, se amarrou na música
Ele falou, pô, Lucas, quero fazer uma parte aqui. Eu falei, pô, você faz o que você quiser, tá ligado? Eu não vou... Pô, vamos aí. Só que isso já faz anos, tá ligado? Tipo assim, isso já fazia uns 2 anos, tipo, uns 3 anos, tá ligado? E aí, pô, tipo, na hora pô, pensar pro disco, eu ficava assim, caraca, será que ele não quer fazer, mano? Caraca, não sei o quê. E aí, ele mesmo começou a me cobrar, falou, Lucas, pô, e a nossa música, cara, não sei o quê. Eu falei, não, então tá tranquilo, vamos, vamos pro disco. E cara, é um marco, assim, pô. Sabe? Por isso que é o primeiro disco, tá ligado? E eu não pude chamar os outros, assim, mano. Pô, como é que eu vou chamar um outro disco de disco quando eu tenho uma música pra colocar no projeto com o Santos, tá ligado? Acho que tudo acabou se encaixando, assim, tá ligado? E, pô, ele é uma pessoa muito foda. E só dele me dar essa oportunidade também, tá ligado? Pô, tipo assim, tipo, eu sei que eu faço o meu trabalho, assim, mas, pô, tá ligado? Só do cara, pô, tirar um tempo pra, pô, fazer uma parada comigo e tal, pra ir pro estúdio comigo, assim. Muito maneiro. Como que tá essa expectativa de ver a parada na rua, assim, de, pô, é meio que um filho, né? Cada música serve como um filho, mas um disco, pô, é uma parada completona que você entrega pra galera e aguarda pra ver o resultado, né? E como que você tá esperando isso e como que é essa expectativa? Ah, mano, eu tô tranquilo. Tipo assim, eu sinto que é o momento, assim, pô, pra mostrar, pra levar pra galera. Só que eu tento não ficar muito nervoso mesmo, eu já sou um cara muito assim com as paradas, então, tipo assim, eu tô tentando ficar mais de boa. Mas eu quero muito que as pessoas gostem, cara. Tipo assim, eu sinto que as pessoas vão gostar, assim, eu acho que tá um projeto, porra, da hora, tá um projeto, porra, muito bonito, tá ligado? Tá umas músicas, pô, muito maneira, então, assim, eu não, tipo, tô muito ansioso, mas né, tipo, na medida do possível, eu tô tentando ficar de boa, fazer essa passagem de quinta pra sexta aí, pô, suave, e é isso, pô. Aquela virada ali de chave da meia-noite, É. pô, tá no mundo. Você vê que o relógio já deu meia-noite, aí tu vai no Spotify, tá lá mesmo. E aí já era, aí que já era. Pô, e você segue uma linha bem R&B ali. E também vai muito pro pop, né? O R&B chega aqui no Brasil meio que um pop e tal. E como que você tem observado essa cena R&B crescer no Brasil? Você, para mim, tipo, é um dos nomes principais que fomenta essa vertente aqui no Brasil, porque eu vejo que tem uma galera que vem, mas não se mantém ali, não tem uma consistência, e o R&B acaba não tendo uma identidade brasileira, digamos assim. Você tipo, vem com uma identidade bem legal e se mantém na parada. E com esse disco também vem com uma porrada ali, trazendo várias coisas que a galera vai olhar e falar, meu, tem que seguir por esse caminho aqui para manter pra manter o lance. Tem que correr junto com esse cara. E como que você tem observado esse R&B brasileiro, esse cenário? Ah, mano, eu sinto que tem muita gente, pô, muita gente boa fazendo assim a parada, tá ligado? Você tem, pô, o próprio Cris aí que tá no disco. É um cara que, pô, veio da rima, tá ligado? Vem muito da rima, mas faz essa parada também. Lá no Rio, pô, tem uma cena muito grande, tá ligado? Tipo, não só no Rio, mas, pô, tipo, no Brasil inteiro, cara. Você tem muita gente que, pô, tipo, levanta essa bandeira que pô, só faz som assim, tá ligado? E aí eu acho que é isso aí que você falou, às vezes, que é até... não vou dizer que atrapalha, assim, na real, mas não ajuda as pessoas a entenderem melhor. O R&B se confunde muito, assim, com outra parada, assim, às vezes, tá ligado? Quando na maioria das vezes é, tipo, essa outra parada que tá bebendo da fonte do R&B, no caso, sacou? Mas eu acho que, assim, vai se difundir mais ainda, tá ligado? Eu tive lá lancei o 1 em 2017, pô, que foi um projeto ali que até hoje
muita gente fala, assim, né, como um dos que deu essa cara, assim, no Brasil, tá ligado? Vem com isso aí agora que sabe, tipo assim, é o que eu acho, assim, e é o que faz a parada ser tão maneira, assim como o hip hop, assim como o rap, na real. Porque cada um faz do seu jeito, tá ligado? Tipo, o cara não precisa fazer um tipo de beat, então não sei o que. Não, cara, eu tô cantando um samba ali, mas você tem toda a essência do R&B ali, pô, muito pura, tá ligado? Então eu acho que pô, mano, só cresce. Eu fico felizão, assim, de ser visto como um dos caras e tal. Mas o caminho é longo ainda pra caramba. Mas eu acho que é isso, pô. Tem muita gente da hora, tá ligado? Fazendo a parada, assim. Muita gente que realmente acredita nisso aí mesmo, tá ligado? Tipo, não, pô, vou fazer o bagulho, pra fazer o... E eu vejo muita gente, assim, eu fico muito na internet, então eu vejo muito, assim. Tipo, realmente rola uma movimentação, assim, pra fazer a parada ser grande, tá ligado? Você também, tipo, tem momentos que você rima ali, né? Você traz um rap ali também. Sim. Sei, eu senti, tipo, nesse disco, assim, na conversa, talvez, assim, né? Você vê que é tudo mais melódico, assim, tipo, o disco da Pirâmide, por exemplo, é um disco que eu rimo, e ali, algumas coisas da Panepa também eu tô rimando mais, mas nesse disco, assim, tipo assim, eu quis fazer questão de que tudo tivesse melodia mesmo, tá ligado? Tipo assim, tem melodia no disco inteiro, é o que eu quero mostrar agora, tá ligado? É a vibe que eu venho, assim, já, pô, 5 anos aí praticamente fazendo essa parada. Então, assim, eu acho que a faixa que tem, as duas faixas, né, que tem mais, assim, rap, assim, Conversa e Jovem Carlos mesmo. Mas tem um pouquinho, né, cara? É a base, pô, tipo, uma vida ali das rodas de rima. Pô, os amigos fazendo freestyle. Eu nunca fiz freestyle, né? Sou bem ruim, inclusive. Mas a gente veio dali, tá ligado? Pô, vários caras que estão aí hoje, pô, vieram daí também, tá ligado? Então, eu acho que é muito importante, assim, estar em contato com a base, tá ligado? Então, eu vejo dessa forma, assim. Porque, né, o que faz a galera também virar os olhos para nós é a nossa originalidade, é o que a gente faz, é o nosso som, tá ligado? Mas a gente também pode fazer um monte de coisa também, tá ligado? Não, É isso que eu trago com esse disco, assim, um pouco. Essa versatilidade, assim, eu acho, tá ligado? é uma identidade, né? Traz, tipo, aquela essência que, tipo, tem tanto a essência do rap, quanto do R&B, quanto de outros estilos que você veio bebendo da fonte, né? Sim, mano. São de tudo ali, né? Pelo menos dá pra perceber isso ouvindo o disco. Sim, mano. E, pô, era essa a intenção mesmo, tipo, desde o início, tá ligado? Mostrar tudo mesmo, mostrar tudo. E daí a gente, tipo assim, pô, sabe, quem sabe que o futuro, pô, preserva, tá ligado? Ninguém sabe. Mas a gente queria marcar mesmo essa nova fase, esse novo começo, pô, sabe? Já tá começando, já vai chegando aí, com certeza. Da hora. E pra gente encerrar aqui, se fosse pra escolher um som desse disco, eu sei que é difícil, qual seria? Um assim pra vida, assim? Tipo, só pode ouvir esse som durante uma semana. Só esse. Eu acho que... Pô, cara, eu amo a música com o Lulu, né? Porque eu amo todas. Mas eu acho que eu ia ficar com a Marrom, mano. Eu gosto muito da Marrom. Que é a última ali. Mas semana que vem pode ser outra, né? Uma música por semana ali. Tipo. É. Porque aí assim você incentiva a galera a ouvir o disco, pô,
todo dia ali, você vai elegendo a música, mas eu acho que com certeza vai atingir ali, tem uma boa seleção ali pra aquele tipo disco que você não fica pulando faixa, você coloca... Cara, cara, exatamente. Tipo assim, que é um lance que eu tava falando ontem numa entrevista que eu dei também. Longe de mim, tá ligado? Ser audacioso assim, mas eu sempre quis fazer um thriller, irmão. Tipo assim, eu consigo passar uma música do thriller só, tá ligado? Tem uma música do thriller que eu passo. Eu queria fazer um disco que no máximo as pessoas passassem uma música, tá ligado? Eu não consigo passar nenhuma, por exemplo, sacou? Então, assim, foi uma das metas, assim, quando eu falei, não, cara, tem que ser as melhores das melhores, mano, porque, sabe? Quero que a pessoa dê o play e vá até o final, assim, e nem se ligue que já acabou e volta pro começo de novo, tá ligado? Pô, mas é essa a sensação que eu tive, assim, você coloca a parada e daqui a pouco você fala, pô, já acabou, meu, vamos ouvir de novo aqui. Vai naquela parada aleatória ali, mas é um disco pra não pular faixa, sabe? Então, tipo, pô, da hora, irmão. Na minha visão, atingiu a meta, então agora a meta é dobrar a meta. Meta é dobrar a meta. Mas é isso, mano. Obrigado pela essa troca de ideia aí, pô. E parabéns pelo tempo. Eu agradeço, irmão. Pô, muito obrigado aí. Um salve pra geral aí. E é nóis, pô. Que vamos. Demorou, cara. Tamo juntão aí. Parabéns e é nóis.